Olá pessoal, espero que estejam bem. Nós iremos apresentar agora a pesquisa da origem do mel. Ela é uma pesquisa que ela subsidia a ppm. Então vamos apresentar alguns aspectos aqui do questionário. O questionário então ele foi adaptado agora para a coleta de 2020, que nós faremos agora em 2021. E esse questionário, ele contempla, então, o primeiro e segundo semestre. Então, só para apresentar para vocês os campos do questionário, que tem a identificação do questionário. Então, agora ele vem com o primeiro e segundo semestre. Aqui a agência e o município que o questionário corresponde. Aqui nós temos o cabeçalho do questionário. Então, no cabeçalho do questionário vem informações como nome do estabelecimento, nome do informante, endereço, telefone, quantidade de caixas, de colmeias que ele tinha anteriormente, e traz também a observação do questionário anterior, para que o agente de coleta possa, então, verificar o que foi coletado naquele estabelecimento anteriormente, as observações sobre aquele estabelecimento. Nesta parte aqui, intermediária, nós temos a informação do município, da produção de mel do município, e também temos a informação de mel do produtor relativo ao ano de 2019. Lembrando que nós estaremos coletando 2020, o ano passado. Nesta etapa aqui, onde serão, então, contemplados com as informações. Aqui nós digitamos o município de origem, colocamos a produção mensal, daquele município de origem. Aqui colocamos o total e não podemos esquecer também de colocar o preço médio relativo àquele mês. Então aqui nós temos o primeiro semestre e aqui nós temos o segundo semestre. Nesta etapa é onde nós iremos colocar as nossas observações. E apesar de o campo aqui parecer pequeno, nós devemos enriquecer as nossas observações com informações que são relevantes, justificar as variações de produção em relação a 2019 e também justificar as variações de preço. Mas não só isso, nós precisamos contemplar também aqui nessas observações informações sobre a atual conjuntura mercadológica do mel do município, se o produtor teve alguma dificuldade de comercialização, se o produtor teve alguma dificuldade de produção, se ele está passando por alguma dificuldade pessoal, inclusive, isso vai ajudar muito nós, no próximo contato, a criar uma certa reciprocidade com este informante. Então, quanto mais observações vocês colocarem aqui nesses dois campos, vai ser muito melhor para nós daqui da supervisão entender sobre a informação do mel e também para vocês estarem conhecendo mais sobre o mercado do mel no seu município. E por fim, nós temos aqui este campo que vai ser utilizado quando nós entrarmos em contato com as associações. Neste campo nós vamos colocar então os produtores, fulano tantos quilos, beltrano tantos quilos, ciclano tantos quilos. Para que a gente vai colocar essas informações dos produtores individuais aqui neste campo? Porque quando nós entrarmos em contato com este produtor e já verificarmos que ele já entregou mel para a associação, a gente vai tentar evitar a duplicação de informação. Ela já está contemplada a informação lá na associação, então esse produtor, como a gente somos questionários da associação com os produtores, então a gente vai tentar evitar a duplicação. Pois bem, o mel, ele é uma pesquisa que ela é subsidiária da PPM, da Pesquisa Pecuária Municipal, e a Pesquisa Pecuária Municipal, ela é divulgada aqui dentro do Sidra, do nosso banco de dados. Para quem não conhece o Sidra, é muito importante que conheça. Talvez posteriormente a gente vai estar gravando um vídeo sobre o Sidra e sobre as pesquisas agropecuárias. Mas só para fazer aqui uma explanação, as nossas pesquisas que são conjunturais, aquelas que nós divulgamos aí periodicamente, elas estão aqui nas abas.
Observe que as pesquisas conjunturais agropecuárias são as que têm o maior número de pesquisas aqui dentro do IBGE. E nós temos as nossas pesquisas estruturais, que são as pesquisas anuais. A PPM ela é uma pesquisa estrutural, ela é uma pesquisa anual, assim como a PAN e a PEVES. Então, nós entramos aqui na aba da PPM, quando nós temos informações aqui de todas as unidades, de todas as produções do Brasil. Nós entraremos aqui em tabelas, como o mel é uma produção de origem animal da abelha, então nós entraremos aqui nas tabelas de produção animal. Se nós entrarmos aqui, selecionarmos a produção mel de abelha, eu vou selecionar os últimos anos aqui, 2018 e 2019. Vou tentar recuperar essa série histórica. E entrarmos aqui a nível de município, para selecionarmos todos os municípios de MS. Eu venho aqui na lupinha e digito MS. Observe que automaticamente ele já seleciona aqui todos os municípios de MS. E eu clico então para visualizar as informações do mel de 2018 e 2019, que foi o último ano. Aqui nós temos um histórico da produção de mel dos anos anteriores. Tá? Só para a gente ordenar aqui de forma descendente. Em 2019, o maior município que produziu mel no nosso estado foi Três Lagoas, seguido de Brasilândia, Angélica, Dourados. Então, nós podemos inclusive exportar essa informação através aqui das funções salvar informação em XML, para que depois a gente possa trabalhar, somar o estado. No estado do ano passado foram quase 1 milhão de quilos de mel produzidos durante o ano de 2019, e temos então a participação estadual de cada município. Essa informação eu vou deixar para vocês, que estão nas agências, inclusive para vocês já irem tomando intimidade com o Sidra, que eu sei que poucos utilizam, mas é muito importante que nós conhecemos o Sidra, inclusive para nós podermos informar a sociedade. E por fim, onde que nós registramos então no nosso sistema as informações do mel? Nós registramos no nosso questionário, no nosso questionário da PPM. Então vamos entrar aqui dentro do campo da PPM, preencher questionário, tá? Vou selecionar aqui um município qualquer e nós entraremos então com a informação da PPM, na PPM. Aqui no campo, observe que o campo verde aqui são o campo das unidades animais e o campo, os questionários azuis aqui são o campo da produção. Dentro do questionário, nós temos que colocar a informação municipal, ou seja, a quantidade de mel já somada a nível de município. Então, nós colocamos aqui a quantidade de mel já somada a nível de município. E observamos. Essa daqui é a observação, onde a gente vai preencher, a observação. E aqui, quando nós temos algum registro administrativo, a gente coloca aqui no sistema, já diretamente no sistema, para a agência poder comparar. Então, a partir do ano que vem, nós vamos trazer as informações das notas fiscais e já vamos deixar para vocês inserido no sistema. Vocês vão poder verificar aqui dentro do sistema e até para auxiliá-los numa possível crítica, numa possível falta de coleta. Ok? Bom, então vamos explicar alguns aspectos, já explicamos aqui o questionário, já explicamos aqui sobre o Sidra, onde são divulgadas essas informações para a sociedade, e explicamos também aonde inserimos as informações do mel já sintetizadas por município dentro do sistema. Bom, então nós entraremos agora em alguns aspectos metodológicos sobre o mel, que a agência tem um pouquinho mais de dificuldade, e iremos apresentar aqui para vocês. Então, a pesquisa da origem do mel é uma subsidiária da PPM, e o objetivo dela é subsidiar com informações de produção do mel, sendo uma das várias fontes de estimativa do IBGE para apontar a produção do mel municipal. Por que uma das várias fontes? Porque além dos questionários,
nós utilizamos também as notas fiscais. Então, primeiramente, para a gente ter a produção municipal, a gente soma a produção de todos os questionários, que abrange os produtores e os estabelecimentos comerciais, e abrange a produção informal, que é aquela produção que sai sem nota fiscal, e a produção formal, que é aquela produção que está dentro das notas fiscais. Então, nós utilizamos as notas fiscais do Cefaz para, pelo menos, ter uma produção mínima, já que a produção de mel ainda no nosso estado ela é muito informal. Então, produção formal mais produção informal da produção municipal. Quando a gente, eventualmente, não consegue coletar algum questionário, pelo menos nas notas do Cefaz, a gente garante, pelo menos ali, uma informação da produção formal, né? Uma produção mínima. Então, quem são os informantes pesquisados? A Associação de Produtores de Mel. As associações de produtores, ela é muito importante porque ela traz para nós um cadastro, uma lista dos produtores que são associados. E também da quantidade de mel que aqueles produtores entregaram para aquela associação. Isso nos auxilia a calcular a produção municipal. Também a Associação de Produtores de Mel, a gente capta toda a produção recebida, né, durante o ano de 2020 e capta o preço. O preço, a gente precisa entender que é o preço ao produtor. Existem duas diferenças básicas de preço ao produtor e preço ao consumidor. O preço ao consumidor, o produtor, ele consegue incluir um pouquinho mais de margem no seu preço, né? Já o preço que a gente fala que é aquele preço a atacado, que normalmente se vende em grande produção, já é um preço mais baixo. Então, para o IBGE, o ideal é que se pegue o preço ao atacado, inclusive sem transformação. É o mel cru ali, que ainda não passou por processo de invase, né? Não foi colocado em bisnaga, não foi colocado em sachê, não foi colocado em pote. Então, é o preço de mel sem transformação, tá? Porque isso vai subsidiar, então, o nosso PIB primário. Essa parte da transformação, do invase, da mão de obra para o invase, né, e da comercialização lá na loja, ele já vai estar aí no PIB secundário e PIB terciário. Como a gente usa essas informações para calcular somente o PIB primário, por isso que a gente coloca o preço do mel sem transformação. Também são pesquisados os estabelecimentos comerciais, os apiários e os produtores individuais, a fim de captar a produção e o preço ao produtor. Algumas dúvidas metodológicas que surgem a nível de agência são principalmente aquelas em que o produtor tem várias caixas e ele divide essas caixas por município, ou às vezes ele transporta essas caixas de um município a outro e fica transportando. E aí fica aquela dúvida, né? Para qual produção eu devo registrar, para qual município eu devo registrar aquela produção? Então, só para nós podermos entender, eu vou citar aqui 3 exemplos. Um exemplo, o produtor tem caixas, né, de comércio distribuídas em diversos municípios. Então, o que nós fazemos, né? Nós distribuímos a produção por caixa, por município. Um exemplo, é um produtor aqui que tem 200 caixas, sendo que ele tem 40 caixas no município A e 160 caixas no município B. Então, eu vou dividir a produção das 40 caixas e vou registrar no município A, e as 160 caixas eu vou registrar no município B, certo? Agora tem aquela situação do produtor que ele transporta a caixa, né, por diversos municípios durante o ano. Então, nós temos que perguntar ao produtor em qual município as caixas passaram mais tempo. Aqui um exemplo. O produtor ele tinha 30 caixas, né, esse produtor, só que ele deixou essa caixa 6 meses no município A e 2 meses no município B. Observem como essas 30 caixas passaram mais tempo no município A, então eu vou registrar essa produção para o município A. Tá? E nós temos uma terceira situação, que é aquele produtor que ele deixa a caixa lá dentro do município, aí a caixa enche de mel, né? As abelhas fazem o trabalho delas, né, de produzirem o mel,
E aí ele pega a caixa inteirinha, já cheia de mel, e leva lá para o município B e só coleta, né? Aí ele abre a caixa lá no município B e coleta o mel no município B. Então, de quem que é essa produção? Então, nós devemos lembrar que a produção é sempre no município de origem. Ou seja, lá onde as abelhas trabalharam, né, para produzir o mel. Um exemplo, então o produtor, isso é muito comum, principalmente nos nossos municípios limítrofes com outros estados. Então, vem o pessoal de Goiás, né, vem o pessoal de São Paulo e coloca as caixas de mel nas nossas florestas plantadas, né, dentro dos nossos eucaliptos. E ali as abelhas fazem o trabalho de polinização, fazem o trabalho de produção de mel, né, um mel de eucalipto muito gostoso, inclusive medicinal. E aí enche-se as colmeias e eles transportam as colmeias já cheias para os estados deles. Essa produção ela é do nosso estado, porque a produção de mel ocorreu aqui dentro de Mato Grosso do Sul. Tá? Então, o produtor ele produziu no município A e levou as caixas cheias para coletar o mel no município B, a produção é do município A. Lembre-se o seguinte, né? Vou trazer um exemplo aqui porque vai clarear para vocês. A soja, né, que é produzida aqui no Mato Grosso do Sul, mas é vendida lá na China. Né? Então, ela é comercializada lá na China. A produção dela é chinesa ou é brasileira? Óbvio, é brasileira, porque ela foi produzida aqui. Então, essas abelhas, elas trabalharam aqui no estado, então essa produção é nossa, tá? Independente de onde esse mel foi colhido e vendido. Outra dúvida muito comum, né, que ocorreu o ano passado, foi com relação ao consumo próprio. O consumo próprio deve ser coletado? Sim, porque o consumo próprio ela é uma produção de subsistência. Ela, ainda que não seja vendida, ela é uma atividade econômica, né, porque ela vai trabalhar para subsistir aquela família. Então, participo da pesquisa o consumo próprio, a produção comercial, obviamente, né, tanto a formal quanto a informal, que sai sem nota, né, que é vendida em feiras, nas ruas. A doação também entra. Né, então, tem aquele produtor que ele produziu lá uma certa quantidade de mel, ele doou para os vizinhos dele, ou fez uma doação para alguma entidade. Essa produção também entra. E a doação, o mel, né, que é utilizado em pesquisa experimental, muito comum em universidades, né, se faz lá as pesquisas com as abelhas e tem a produção de mel. Normalmente aquele mel é produzido dentro da universidade mesmo, ou entre os funcionários ali. Essa produção também entra na pesquisa. Uma coisa que é muito importante, mas que hoje ainda não acontece no Mato Grosso do Sul, no IBGE de Mato Grosso do Sul, mas acontece nos outros estados, a responsabilidade de manter uma atualização cadastral e de coletar essas informações, e inclusive de inserir no sistema. Hoje, a Cepagro está inserindo no sistema, mas a responsabilidade de inserção no sistema é da agência. A agência que está próximo da unidade de produção, então ela que deve conhecer quem são os produtores da região, ela que deve estar entrando em contato com as associações, ela que tem que ter uma relação muito próxima com as entidades associadas do mel, e ela tem que ter esse papel principal, né, esse papel de protagonismo na coleta do mel. Então nós agências, nós precisamos vestir a camisa e incorporar essa responsabilidade. Então, eu só puxei aqui do manual metodológico das pesquisas agropecuárias. Se vocês observarem esse manual metodológico das séries metodológicas do IBGE, ele está disponível no Drive para vocês. Se vocês forem à página 48, vocês vão ler o seguinte texto: a entrada de dados é responsabilidade das agências de coleta. Então, é muito importante que vocês corram atrás, principalmente, da atualização cadastral dessas informações. No ano passado, nós recebemos muitos questionários em brancos. Por quê? Porque a agência, isso ainda nós não estávamos nesse contexto de pandemia. A agência, ela simplesmente ligava para o informante e às vezes tinha o endereço do informante, as coordenadas, inclusive as coordenadas geográficas do estabelecimento, mas a agência nos devolvia o questionário sem informação. Então, isso não pode mais acontecer.
Até porque lembramos, a partir do ano de 2022, né, quando vocês farão a coleta do mel de 2021, vocês farão todo esse compilado, vocês somarão questionários e vocês colocarão as informações dentro do questionário da PPM. Atualização cadastral. Então, a atualização cadastral é a responsabilidade da agência. Lógico, né? Nós aqui da supervisão, quando nós temos o contato alguma lista, alguma informação, nós vamos enviar às agências. Mas a partir de então, essa atualização cadastral, a agência é responsável porque ela está próxima da unidade de produção. Senão não teria sentido nós termos agência, nós faríamos a coleta lá pelo Rio de Janeiro. Mas o papel da agência principal é esse, é de catalisar a informação, porque ela está próxima ali da unidade de produção, ela conhece o seu território. Esse é o papel da agência, por isso que a coleta ela é descentralizada. Pois bem, aqueles produtores que estão ali com endereço desatualizado, telefone desatualizado, principalmente o telefone desatualizado, é importante que a agência investigue. Então ela vai investigar onde que ela vai poder conseguir possíveis contatos daquele produtor. Na Associação de Produtores de Mel, se estiver dentro do município, no escritório da Agraer. A Agraer ela tem um cadastro, principalmente dos pequenos produtores, porque ela trabalha com o Pronaf, com as redes de financiamento, então ela pode auxiliar. Além do mais, que a Agraer ela tem um conhecimento também da região, né? Então eles podem estar nos auxiliando e nos ajudando. Eu falei aqui com a pesquisadora responsável do mel no Agraer, né, a Juvelina, e ela já falou que ela vai nos auxiliar, né? Ela vai passar uma mensagem aos escritórios do Agraer, né, dizendo que as agências poderão estar entrando em contato com os escritórios e os escritórios nos auxiliar, então, nesses possíveis contatos, né, que a gente pode estar solicitando a eles. Tem também o IAGRO também tem um cadastro muito importante, produtores de mel. Aí agora vai também muito da relação da agência com o IAGRO. Nós sabemos que tem algumas agências que têm uma relação muito boa com os escritórios do IAGRO e outros não tão boa. É isso porque a informação do IAGRO, né, ela é uma informação confidencial, mas normalmente eles passam a informação dos produtores para nós. Tem também o cadastro do Censo Agro, vocês poderão, apesar de ser de 2017, poderá ter alguma informação ali interessante. A própria internet, né, o Google, às vezes você digita o nome do produtor, aparece o nome do telefone. Principalmente estabelecimentos, né? Estabelecimentos é muito fácil você localizar um contato na internet. Os sindicatos rurais, que sempre têm nos auxiliado. As secretarias municipais. Então é muito importante conhecer o secretário municipal, principalmente voltado para o agronegócio. Eles já podem ter algum programa ali de incentivo, de fomento ao mel, né, dentro do município, pode ter uma relação de produtores, inclusive com produção. E outras fontes que a agência ela pode estar aí utilizando para subsidiar uma falta de contato com os produtores. Bom, isso aqui é um roteiro de coleta, né? Não necessariamente você irá seguir esse passo a passo, mas a gente indica porque nas nossas observações, aqui em Campo Grande também a gente realiza coleta, né, dentro da agência Campo Grande, e a CEPAGRO também ela dá suporte para algumas agências, né? Principalmente agora, neste momento, a gente está dando suporte para algumas agências do interior. Então, durante as nossas observações de contato, a gente observou algumas formas que são mais fáceis de coletar informação. Então, isso aqui fica como, esse roteiro de coleta, ele fica como uma sugestão, não é uma regra, mas é interessante a agência observá-la. Então, antes do contato com o informante, o agente de coleta, primeiramente ele deve conhecer a série histórica e a produção local municipal. Como que aquele município vinha se desenvolvendo, a produção de mel local, né? Se vinha crescendo, se vinha diminuindo. Então, vocês vão poder estar utilizando o Sidra, até para saber se aquele município ele é um grande produtor no Mato Grosso do Sul ou não. Vocês podem ali trabalhar com escala de ranking, até para vocês estarem passando essa informação no contato com o produtor. Avaliar as informações faltantes do cadastro. Então vocês vão entrar ali no cabeçalho do questionário, vou ver se tem alguma informação ali de endereço, de e-mail, até de coordenadas geográficas, né?
Se está faltando ali, vocês vão anotar, né, para não esquecer de perguntar essa informação cadastral. Verificar a quantidade de caixas de colmeia que ele tinha o ano passado. Por quê? Porque você já pode, né, antes de você entrar em contato com o informante, você já pode calcular o potencial produtivo. Então, por exemplo, um informante que tem 10 caixas de mel, normalmente, na média estadual, tá, isso também não é uma regra, mas é uma média estadual, normalmente se produz 20 quilos de mel por caixa. Então, se esse produtor ele tem 10 caixas de mel, então você, antes de você entrar em contato com o informante, você já vai saber, opa, esse produtor aqui ele tem um potencial de produzir tantos quilos de mel. Isso é muito importante, porque no momento da conversa com o produtor, você já vai ter uma noção, né? Se ele informar, olha só, eu produzi aqui só 50 quilos. Aí você vai falar, poxa, mas você produziu bem baixo, né? Ou senão ele vai falar, não, esse ano eu produzi 500 quilos. Aí você fala, opa, mas você quantas caixas você tem mesmo? Né? Até para saber se a informação de caixas está condizente. Avaliar a observação anterior da agência, né? Então você vai avaliar o contexto anterior, se aquele produtor teve alguma dificuldade em 2019, se ele informou que ele iria produzir em algum determinado momento, tá? Então isso vai te dar também um subsídio para você poder estar conversando com o informante. E verificar sua importância na produção de mel municipal. Como ali nós temos a informação municipal e nós temos a informação do produtor, você vai ter uma ideia mais ou menos, né, de quando entrar em contato com o informante, saber se aquele informante é grande, se aquele informante é pequeno, saber a importância dele, né, a nível de município. Durante o contato com o informante, bom, aí a primeira coisa é se identificar, apresentar a pesquisa da PPM ao informante, né, isso é muito importante. Você está ali com uma folhinha ao lado, né, com as informações do seu município de anos anteriores, isso ajuda muito. A informação também de produção estadual, do MS. Então, vocês vão lá no Sidra, prepara uma planilhazinha para vocês, fiquem com essas informações. Se ele perguntar, poxa, e a informação do outro município, você tem aí? Aí você já vai poder estar falando para ele, né? Olha só, o nosso município aqui, olha, é o 5º maior produtor do estado, né? O primeiro é esse aqui, né? No caso ali nós vimos que é Três Lagoas. Enfim, até para você não ficar cru com relação às nossas coletas. Aí você vai verificar a quantidade atual de caixas do informante. Vocês vão ver lá no campo cabeçalho, vocês vão colocar lá a informação atual, né? A informação de hoje, do momento que vocês estiverem ligando. Por quê? Porque vai ajudar, quando vocês fizerem a coleta no ano que vem, vocês vão saber o potencial produtivo deste ano, correto? Perguntar se só possui caixas naquele município ou em algum outro município. Então, você vai perguntar, se você está fazendo, por exemplo, né, eu estou fazendo lá o município de Naviraí. Aí eu já vou perguntar para ele, o senhor só tem caixa em Naviraí ou o senhor tem caixa em outros municípios? E aí você já vai anotando ali no questionário os outros municípios que ele tem para você poder dividir a produção por origem municipal. Aí você vai perguntar os meses que ele produziu em 2019, em 2020. Se ele não sabe, você pode estimar. Olha, ele pode falar o seguinte, olha, os meses, eu sei que foi abril, maio e junho. Só que eu não sei quanto que foi. Eu sei que eu colhi naqueles meses 400 quilos. Ah, tá, mas o senhor pode me estimar, então, mais ou menos uma porcentagem, né? Aí ele vai falar, eu colhi 50% em maio, 25% em junho e 25% em julho. Aí você anota lá e depois você faz o cálculo e distribui os meses, tá? Então, pode ser uma estimativa, né? O mais importante é que a gente coleta essa informação separada por meses para a gente saber os picos de produção municipal. Verifique os motivos da variação de produção e preço, se aumentou ou diminuiu. Aí são aqueles dois campos que nós temos ali, que a gente discute a variação. Ali não se pode ter preguiça de escrever. Quanto mais vocês colocarem informações ali, mais vocês vão ajudarem vocês mesmos ou quem fizer
a próxima pesquisa o ano que vem, e mais vocês vão nos auxiliar também a entender o contexto de produção regional. Então, se aquele produtor teve alguma dificuldade, por que ele está reclamando que o preço diminuiu, né? Ou por que ele está falando que o preço aumentou, produção, se está tendo morte de abelhas, né? Por que está tendo morte de abelhas, por que está tendo perda de caixas. Isso é muito importante vocês colocarem lá, né? Enriquecerem de informação. Não tem problema se colocar muita informação. Quanto mais informação, é melhor. Isso auxilia muito. Tá? E observar. Então, eu até coloquei aqui, ó, quais as observações eu gostaria de receber caso entrasse em contato com aquele produtor pela primeira vez na próxima coleta. Ou seja, calce o questionário de informações, porque na coleta seguinte, quem pegar o questionário e ler as observações do ano anterior, ele vai ter um contexto geral daquele produtor e vai ter um contexto geral do que foi a produção em 2020, certo? Então, eu gostaria de saber das suas dores, suas conquistas, informações diversas, desde contexto de produção até problemas familiares. De repente, aquele produtor ele não coletou a produção de mel porque ele ficou doente, né? Ou porque ele está vendendo a propriedade. Então, isso é importante, né? Porque até se a gente consegue capturar esse contexto, na próxima ligação, no próximo contato que a gente tiver com esse produtor, a gente vai criar um ambiente de reciprocidade na coleta de informações. Não vai ser aquele telemarketing, né? Aquele call center seco. Então, por exemplo, um produtor ficou doente. Aí você vai falar, senhor fulano, e aí, como é que o senhor está? O senhor melhorou, né? O ano passado eu entrei em contato contigo, o senhor não coletou a produção do mel porque o senhor ficou doente. E este ano, em 2020, né, no caso, né, que é o ano anterior, em 2020 o senhor conseguiu fazer a coleta, melhorou o mercado, teve algum incentivo do governo. Isso ajuda a criar um ambiente de reciprocidade e de conexão com o informante. Por fim, atualizar o cadastro. Por que a gente deixa para atualizar o cadastro no fim? Porque se primeiramente a gente já liga para o produtor e a gente já começa a perguntar informações de cadastro, esse produtor ele vai ficar um pouco desconfiado. Né? Então, depois que a gente discutiu toda a informação do mel, falamos de todas as situações, aí sim a gente complementa o cadastro. Ok? Bom, então eu vou colocar aqui uns exemplos de boas observações de algumas agências que colocaram ali no campo das variações, né? Então, olha só que informação excelente aqui, ó. Depois eu vou deixar, tá, essa apresentação disponível para vocês. As informações do questionário do mel vocês vão baixar no Drive. Aí eu vou deixar esse PowerPoint disponível para vocês. O produtor informou que o mel na região de MS não estava produzindo muito, então houve uma variação negativa. A falta e excesso de chuva contribuiu bastante para a produção. O produtor informou que o preço fica à mercê do mercado. Olha só que informação enriquecedora. Eu não vou ler tudo para o vídeo não ficar grande, mas depois vocês deem uma lida, né? Olha só, o produtor rural, as caixas ficam de março a julho, olha, em Chapadão do Sul, o resto fica em Cacilândia. Então ele trouxe uma informação municipal, isso é muito importante. O ano passado não colheu porque choveu muito, a próxima colheita é em fevereiro. Ó, já traz uma previsão. Então, agora, quando eu entrar em contato com o produtor para pegar as informações de 2020, eu já sei que ele teve uma previsão de produção em fevereiro. Né? Então, isso é muito interessante. Né? Colocar a previsão da próxima colheita. Preço de mercado. Aqui, ó, o senhor Dorvalino alegou não ter coletado mel no segundo semestre. Ele colocou aqui que ele não coletou no segundo semestre. Se acontecer isso novamente, né, no ano de 2020, de repente o produtor só coletou um semestre e não coletou o outro semestre, aí vocês vão informar, olha, o produtor só coletou o primeiro semestre, o segundo semestre ele não coletou por diversos motivos, certo? Aqui, ó, a produção foi menor pelos seguintes motivos, menos associados. Então, isso aqui provavelmente ó, é a coleta de uma associação. Tá? E aí ele coloca aqui, né, que naquela associação a produção de mel teve menos associados, florada ruim, enfim. Aqui, ó, preço de granel R$20 e a venda por atacado R$10. Então,
Mesmo que ele trouxe a informação do varejo, é essa informação de atacado que a gente utiliza para calcular o valor de produção. É essa informação aqui que vai questionário municipal. Não colheu ainda, né? Vai colher em agosto. Está colhendo uma vez por ano, então essas informações elas são muito importantes. Aqui, traz de volta para Dourados, só na época da flor, que essa flor de barbate-mão é uma flor tóxica para as abelhas. Eu não sabia, por isso que essas informações, né, até nós que não temos contato com a produção de mel, quando você mais enriquece ela, até para a gente entender o contexto, né? Então, nessa informação aqui, o agente de coleta ele teve a sensibilidade de colocar aqui alguma coisa que ele viu que era relevante, né? Então ele trouxe que a flor do barbate-mão, ela é tóxica para as abelhas. Olha só que informação interessante. Tudo isso acrescenta para nós criar um conhecimento melhor, né, do sistema de produção. Então aquilo que vocês acham que é relevante, vocês escrevam. Tá? Bom, aqui tem mais algumas. Eu não vou ficar lendo todas. Aqui, essa última aqui, não houve variação, baixa produção devido à doença do proprietário. O proprietário ficou doente, não conseguiu cuidar as caixas. Então, na próxima ligação, você vai perguntar, poxa, e aí, fulano, melhorou? Como é que foi o ano de 2020 para o senhor? A sua saúde? Isso cria um ambiente de reciprocidade com o informante. Cria uma intimidade entre o IBGE e o informante. Exemplo de observações ruins. Isso aqui vocês não devem fazer, tá? Nem pensar em deixar dessa forma. Tá? Tivemos muitos casos assim no ano passado. O produtor informou que não produz mais. Ponto. Não produziu nada. Ponto. Sem produção de mel. Ponto. Ainda que o produtor não tenha produzido mel ou não produziu, você deve informar as motivações. Por que ele não produziu? Teve perda de caixa, mercado muito ruim, aconteceu algum problema. Então, isso daí precisa ser melhor explanado. Desta forma aqui, é muito pouca informação. A gente não sabe por que ele não produziu. Né? Então, a gente não sabe nem se foi um erro de digitação ali do agente de coleta, né, da agência. Então, desta forma aqui, a gente não vai aceitar. Tá? O número informado não existe, não consegui contato, não atende, fora de área, caixa postal, etc. Bom, vocês vão ter que buscar a informação do contato do informante. Se aquele número não está funcionando, então é hora da agência investigar. Investigar com quem? Vão investigar na internet, vão investigar com o HRER, vão investigar com o sindicato rural, vão investigar com as secretarias municipais. Vão ter que dar um jeito e correr atrás dessa informação. Fez tudo isso e não conseguiu falar com o informante, aí vocês vão observar. Nós entramos em contato com o escritório do HRER, com o sindicato rural, pesquisamos na internet, verificamos com a prefeitura e, diante de tudo isso, ainda não conseguimos informação com o informante. Aí sim, aí vai ser aceito. Vocês colocarem assim, não consegui contato com o informante, né, vai ser criticado, vai voltar para vocês. Vocês têm que fazer o trabalho de investigação. O trabalho de investigação é papel da agência. Né, que isso fique bem claro. Não colheu nada neste primeiro semestre. Alguns questionários vão estar aparecendo assim, não colheu nada no primeiro semestre, ou não teve informação no primeiro semestre, ou não teve informação no segundo semestre. Quando aparecer esse não teve informação no primeiro semestre, ou não teve informação no segundo semestre, pode ser que aquela produção ela esteja a menor do que seria, né, se tivesse a informação. Então, a agência ela vai ter que verificar isso daí quando ela vê a produção do informante. Se não foi coletada a informação no primeiro semestre ou não foi coletada a informação no segundo semestre, pode ser que a informação do informante ali, em 2019, ela esteja dividida, né? Então, um exemplo. Digamos que o produtor produziu 2.000 quilos durante o ano, só que a gente só conseguiu pegar a informação do primeiro semestre. E a informação vai estar 1.000. Então, nesses casos, a agência deve ter que ter muito cuidado, até para poder comparar a informação. As abelhas fugiram da colmeia. As abelhas estão morrendo. Tá, tudo bem, mas elas estão morrendo por quê?
elas fugiram das colmeias por quê? Houve ataque de formigas, teve problema de doença, teve problema de mão de obra, teve problema estrutural nas caixas, então tudo isso a gente tem que saber, né? Então, só isso daqui fica muito pouco, né? Fica uma observação muito pequena, a gente saber o que aconteceu realmente, né? O que está atrapalhando as abelhas. E, por fim, produziu para consumo próprio e não colocou informação no questionário. Teve um questionário lá que ele tem 200 caixas e a agência ela colocou lá, produziu para consumo próprio. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Né? 200 caixas para consumo próprio, é óbvio que não, né? Ainda que fosse consumo próprio, deveria ser coletada a informação e também a gente tem que ter essa sensibilidade de tentar entender que consumo próprio é ali 1, 2, 3 caixas, né? Nós consideramos até 5 caixas consumo próprio, mas acima disso, pode ter certeza que o produtor ele vai ter aí uma intenção comercial. Pelo menos intenção. Se ele vai comercializar, a gente não sabe. Mas intenção comercial ele tem. Bom, os questionários estarão disponíveis no Drive, na pasta Downloads. Eles vão estar em branco. Acesso é somente a servidores efetivos. Então, o APM ele vai ter que pedir para o chefe da agência ou o servidor que trabalha nas pesquisas agropecuárias baixar os questionários para ser distribuído isso a nível de agência. E após os questionários preenchidos, eles deverão ser, então, devolvidos para a pasta Upload, dentro da pasta da respectiva agência, para a gente poder, então, fazer a soma dos questionários e fazer as análises e colocar essa informação dentro do questionário da PPM. Lembrando que, a partir do ano que vem, a própria agência irá fazer este trabalho, né, de somar a produção e colocar esses questionários, colocar essa informação dentro do questionário da PPM. Bom, pessoal, é isso. Nós daqui na CEPAGRO, nós estamos sempre à disposição de vocês. Podem entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida. Os prazos para a pesquisa nós estaremos enviando, além de outras informações, nós estaremos enviando para vocês por e-mail, junto com as informações das notas fiscais, até para vocês estarem acompanhando isso a nível de município. E uma boa coleta para vocês, né? Nós desejamos uma boa e doce coleta de informações, tá bom? Dúvidas e outras orientações, CEPAGRO MS. Um abraço a todos.